Olá, estrelas! Você é daquelas pessoas que fica contando moedinha no final do mês, ou então guarda uma meia furada, ou então se você ganha alguma coisa, você ganhou um carro e o seu primeiro pensamento depois de ganhei um carro é, nossa, mas eu vou ter que pagar o seguro? Se você tem a mente assim, você tem uma mente escassa. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o pensamento da escassez e como é que a gente pode transformar nossa vida de uma vida escassa para uma vida próspera. Você quer prosperar na vida, sua mente tem que ser próspera. Tem várias formas que a escassez se manifesta na nossa vida, seja na forma profissional, né, do dinheiro, a forma como eu lido de dinheiro, o medo que eu tenho de perder o dinheiro, de não ter o dinheiro para pagar no final do mês as contas. E tem muita gente, por exemplo, que separa logo de cara o dinheiro para pagar as contas. Isso é o pensamento da mente escassa. Por quê? Porque se você tem que separar, é porque você tem medo que você não tenha para pagar no dia certo. Mas você também pode ter esse pensamento com sensações de não adequação. Uma mente escassa também tem a sensação de não ser o merecedor, não ser o merecedor de ter o melhor relacionamento, não ser o merecedor de ganhar aquela promoção, não ser o merecedor de, enfim, não se sente merecedor das coisas. Isso também é a nossa mente escassa trabalhando. Mas eu acho que talvez a melhor forma para a gente entender esse funcionamento e o quanto isso nos prejudica principalmente é falando do dinheiro mesmo. Eu vou dar um exemplo de como era a minha mente para vocês entenderem, porque eu já tive essa mente escassa também. Isso vem de criança, né? Dinheiro difícil de ganhar, vamos ter que suar para ter dinheiro. Todas essas coisas que a gente ouve desde cedo fazem com que a nossa mente seja programada na escassez. Então, há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo assim, eu ia comprar uma câmera. Aliás, bota um pedaço de como eram os vídeos no começo do canal. Eu filmava com a câmera do computador, porque se eu fosse esperar também ter dinheiro para comprar uma câmera, não ia começar o canal nunca. Mas assim, eu falei, não, eu vou comprar uma câmera, vou melhorar a qualidade do vídeo, eu preciso, para que o canal cresça, eu preciso ajudar ele crescer, melhorar. Aí eu comecei a pesquisar, né, e ver um monte de tutorial e tal, qual seria a melhor câmera. E cheguei a um, né, denominador comum entre o que eu podia pagar e o melhor. Só que aí eu comecei a pensar, mente escassa, eu poderia comprar uma câmera legal pagando o valor da câmera. Mas a minha mente escassa, ela fazia o quê? Mas por que você não compra uma mais baratinha? Não vai ficar tão bom, mas se o canal crescer, você vai lá e compra a que você quer, a melhor. Vai que o canal não cresce. Ou seja, a escassez batendo na porta, duas coisas. Querendo que eu compre um produto que não me atende, ou seja, eu vou gastar dinheiro com uma coisa que não me atende, para depois eu ter que comprar a coisa que me atende. Então, isso não é um pensamento de economia, isso é um pensamento burro. Porque eu ia ter que comprar de novo, então eu ia gastar duas vezes, uma que não prestava e a que prestava. Esse é um tipo de economia que muita gente faz. Compram mais ou menos para depois você comprar o outro. E o outro pensamento escasso que vinha junto com isso mas se o canal não cresce, eu tô jogando dinheiro fora, então esse dinheiro eu poderia guardar, usar pra outra coisa. Quando eu comecei a ter esses pensamentos, eu falei, a escassez batendo na minha porta, porque eu já fiz muito isso. Eu comprei aquele fone de camelô que eu sabia que não ia durar e quebrou 2, 3 dias depois. Eu comprei celular que, assim, era mais ou menos, que eu poderia ter comprado melhor. Eu não tô dizendo da qualidade, eu sei que existe várias e várias situações. Eu tô dizendo quando você pode e você economiza e acaba comprando produtos que não te servem, ou que quebram, ou que não duram, porque você quis economizar um pouco e no fim você vai ter que gastar de novo. A mesma coisa, comprei o fone de ouvido, não durou nada, eu tive que comprar outro, ou seja, dinheiro que eu joguei fora porque eu quis economizar. Na verdade, esse é um gasto. Mas eu acho que o pior desse tipo de gasto é que você perde a sua paz. Ou seja, você perde tempo e paz. Coisa que é um gasto que, assim, por exemplo, em vez de eu atravessar a cidade para ir comprar um café mais barato, ou eu andar 2 quilômetros para botar gasolina mais barata, que vai dar uma diferença, sei lá, de 30 centavos, e que no final não paga o meu tempo, o trânsito que eu peguei, o atravessar a cidade, os quilômetros rodados.
que é uma economia que, se eu dedicasse, por exemplo, para fazer o que eu estou fazendo aqui, gravar, criar roteiro, trabalhar, eu estaria crescendo como pessoa, eu teria paz e eu estaria melhorando o meu próprio trabalho. Então, esse tipo de economia é a mente da escassez. A mente da escassez, ela atua falando para você: fez um bom negócio, economizou uns trocadinhos. Não, eu não economizei uns trocadinhos. Eu simplesmente perdi meu tempo e minha paz. Só que a gente é programado a acreditar que o dinheiro é escasso. A gente tenta economizar em tudo. E às vezes a gente acaba fazendo o quê? Deixando de aproveitar a vida, deixando de fazer um curso que te transformaria numa pessoa melhor, seja profissionalmente, seja numa coisa que você ama, ou se dedicar a descobrir a sua espiritualidade, ter tempo para isso, ou produzir mais, ou investir num projeto. O fato é que a gente economiza com a meia furada com medo de que a gente não vai ter. Então, tudo isso que a gente faz está enraizado como um medo de não ter no futuro. Esse medo de não ter no futuro é que tira a nossa prosperidade, porque nós emanamos isso. A gente emana essa energia e a gente toma atitudes que reforçam essa energia. E tudo é vibração. O universo, ele vai te responder com o quê? Te dando razão, compartilhando, vibrando na mesma sintonia. Eu tenho que separar as contas porque no final do mês eu não vou ter, você não vai ter no final do mês. Eu tenho que economizar, você vai economizar com pequenas coisas que você vai se prejudicar, você vai estar de novo na escassez, você vai se lamentar porque você jogou esse dinheiro fora. Você comprou uma coisa que não te servia, você jogou dinheiro fora. A gente sempre tem que pensar dentro das nossas possibilidades, mas dentro das possibilidades, não deixe que a mente escassa afete a sua vida. Você não tem que pensar que você tem que guardar uma meia furada porque você vai precisar. Pelo contrário, você tem que pensar que quando você quiser uma nova meia, você vai ter condições de ter essa meia, que você vai escolher o modelo da meia e se você quiser duas, você vai poder ter duas meias. E o universo, ele vai vibrar na mesma coisa. Ele vai te proporcionar que você tenha duas meias, que você escolha a meia. Você percebe? A gente não toma nenhuma atitude, nenhum pensamento, nenhuma vibração sem que isso emane, sem que isso ressoe. Por isso todo mundo fala sobre a mente da prosperidade, mas as pessoas, elas falam, faça outra coisa, mas você precisa entender como a sua mente escassa funciona, aonde é que você está contando as moedinhas, aonde é que ela está se manifestando como não merecedor. E ali você tem que começar a tomar atitudes também. Outro pensamento muito comum de mente escassa, você vai na padaria, por exemplo, e te dão o troco a mais. A mente escassa faz você pensar em ficar com esse troco para você, sendo que você, gato de televisão, troco, dar um jeitinho, tudo isso é a mente escassa falando. Por que você vai pagar pelo serviço de outra pessoa se você pode dar um jeitinho e pegar o gato? Você está jogando pro universo que você é tão pobre, tão miserável, que você não pode pagar o serviço do outro. Então, você começa a viver mais isso. Mas tá bom, Vanessa. Já entendi, vamos mudar. Beleza. Duas coisas que você precisa fazer para mudar isso. A primeira coisa é você identificar esses seus comportamentos e não deixar que eles cheguem na terra. No caso da câmera, eu já descobri e tô tratando a mente escassa e a minha vida melhorou muito depois que eu sumi com isso da minha vida, mas ela em anos a gente vive nesse padrão. Então, quando você reprograma, ele ainda tá lá. Ele não desliga totalmente, mas você tem a consciência de observar este padrão e falar, não vou fazer igual.
que foi o que eu fiz com a câmera. Eu não comprei duas, eu comprei uma. Sabe? Ponto. Não vou gastar mais a troco de nada. Então você tem que identificar e não fazer. E eu gravei um áudio também de afirmações, porque como isso está muito no nosso inconsciente, você também tem que reprogramar do inconsciente. Então eu vou deixar o link para vocês. É um áudio para ajudar a sua mente a trabalhar de forma próspera. Isso ajuda de fato. Então eu aconselho que vocês façam por pelo menos 40 dias, mais de uma vez por dia, se puder, mas pelo menos para dormir, para que você reprograme isso no inconsciente. O ideal seria para dormir, reprograma no inconsciente. Acordado, reprograma consciente. Porque essas frases, elas também vão fazer você pensar onde é que você não acredita. Outra coisa da mente escassez é achar que quem tem dinheiro é do mal, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro são pessoas ruins, ter esse preconceito com o dinheiro. Muita gente quer ficar melhor, mas tem preconceito contra a energia do dinheiro. E o dinheiro é uma energia também, de troca. Reter isso faz com que você não receba, então você troca isso. Pensar no dinheiro como uma coisa também divina, tudo que está na Terra é divino, tá bom? Então eu vou deixar o link, façam inconsciente e consciente e tomem atitudes. Um beijo e muita luz.